Nossa, né? E algumas pessoas não sabem, né, pastor Ricardo? Mas eu disse ontem, a consideração que nós temos, né? Pastor Ricardo já foi membro aqui da igreja, abençoou muito na escola dominical, no seminário, né? E eu fui padrinho do casamento dele e ele fez o meu casamento. Muitos não sabiam disso, né? Glória a Deus. E nós ficamos felizes como Deus tem usado a vida do pastor Ricardo. Portanto, fale para o seu irmão assim, prepare o seu coração. O Senhor tem muita coisa boa para você. Amém? Graças a Deus. Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Te louvamos, ó Pai, porque conseguimos chegar aqui na Tua casa no terceiro dia do simpósio, Senhor. Traz os Teus filhos que estão chegando, traga-os em paz, guarda de todo mal. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que os nossos corações estejam atentos e preparados àquilo que Tu preparaste através do Teu servo, Senhor. Te louvamos por tudo e te agradecemos, no nome precioso de Jesus. Amém, amém. Daqui a pouco também a nossa irmã Michele estará louvando o nome do Senhor. Amém. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Amém, meus amados. Vamos abrindo a nossa Bíblia lá na segunda epístola a Timóteo. Vamos fazer uma leitura no capítulo de número 3, versículos 14 e 15. Segunda a Timóteo 3, 14 e 15. E ainda tem mais um acréscimo, pastor. Michele foi apresentada aqui, na pequena igreja, lembra? Na pequena? Ela foi apresentada aqui, né? Você viu aquela bênção lá do nosso pastor Sebastião Laurino? Aqui a menina, veio eu, Rosane aqui, né? A menina estava com uma camisinha branca, calça preta. A dona Rosane Michele foi apresentada aqui ao Senhor e graças a Deus permanece. E temos que é apresentado e vai embora. Ela não, permanece. Glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Então vamos abrir as nossas Bíblias, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15, diz assim. Vamos lá. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o tendes aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Podeis tomar um assento. Eu quero só usar de 1 minuto para deixar aqui os meus agradecimentos ao Senhor Jesus pelo privilégio que Ele me concede de estar aqui com os irmãos nesse 7º simpósio do saber cristão. Que Deus continue abençoando de forma maravilhosa a organização, pastor Robson aí, a equipe que está aí ao seu lado. Afinal de contas, ninguém faz nada sozinho, e que Deus o abençoe. Abençoar aqui também o pastor Cláudio César. Na verdade, esta boa veia do ensino nasce lá com o nosso pastor Sebastião Laurino, graças a Deus vivo ainda, servindo ao Senhor. Me lembro muito bem das oportunidades e do empenho que ele sempre tinha às terças-feiras de estar trazendo aquela palavra ao coração da igreja. E dessa maneira fomos aí também abençoados, como bem disse aqui o pastor Cláudio César. Temos ainda o privilégio de estar em Cristo servindo ao Senhor, e por um período servimos ao Senhor aqui, continuamos
ainda com o coração em brasa, toda vez que somos aqui convidados a estar com os irmãos. Então eu louvo ao Senhor por esse privilégio, também a todos os demais irmãos. É uma grata alegria em Cristo Jesus. Mas, amados, foi-me dado um tema que de uma certa maneira é bem abrangente, é muito rico. Falar de Paulo e as doutrinas fundamentais do cristianismo. Se o irmão pegar algumas obras que tratam sobre Paulo, verão a grossura que determinados escritores tentaram expor ali a doutrina que o Senhor confiou a este homem de Deus. E não vai ser eu que vou resumir tudo, mas com a misericórdia do Senhor tentaremos passar aquilo que Deus colocou em nosso coração. Para isso, nós já tivemos o privilégio de fazer a leitura destes 2 versículos que para mim seria o texto áureo para a nossa reflexão inicial nesta noite, mas também convidá-los a lerem comigo a nossa introdução que está aí impressa nessa apostila que os irmãos têm em mãos. Está aí. O apóstolo dos gentios, Paulo, na história do cristianismo se destaca como servo que Deus lhe confiou a graça de codificar as doutrinas fundamentais da fé cristã. Me permita também dizer aqui aos irmãos que não é somente a Paulo que Deus confiou. Temos aí outros escritores, pelo menos mais 7, que escreveram obras nas quais formam o que nós chamamos de Novo Testamento. Mas não podemos jamais esquecer que a Paulo foi confiada pelo menos 13 obras das 27. Isso estamos fazendo a exceção de Hebreus, mas 13 são certas. E ali temos profundas lições e ensinos que o apóstolo Paulo transmite. Vamos continuar. Para Paulo, as doutrinas eram inegociáveis e eternas, ou seja, não estavam sujeitas ao tempo. Entre uma geração, vamos mudar isso, vamos acrescentar aquilo, vamos melhorar aquilo, não. Inegociáveis e eternas. Afinal, vinham do eterno e que possuía o poder de transformar vidas. Então aqui estão 2 evidências maravilhosas referente ao poder da doutrina. Primeiro, a sua origem. A sua origem é divina, ela vem do eterno. Segundo, ela se manifesta em vidas, transformando as mesmas, porque ela tem o poder de realizar aquilo que a ciência e o homem não podem fazer. Mas ainda temos, mas para que isso ocorra, é necessário conhecer, viver e ensinar as suas verdades. O que é isso, pastor? Para que eu experimente o poder transformador da doutrina, daquilo que me é ensinado, primeiro eu tenho que conhecer. Segundo, eu tenho que viver. E terceiro, eu tenho que ensinar estas verdades. Então, todo aquele que quer ensinar, primeiro tem que conhecer, segundo tem que viver, para depois ensinar. E finalizando, que Deus levante homens fiéis, zelosos e perseverantes nas doutrinas bíblicas, como foi Paulo.
Deus confiou a tocha a Paulo, e Paulo passou às gerações que após dele vieram. Hoje chegou na minha mão, chegou na sua mão, e que venhamos mantê-la acesa e passar para as próximas gerações. Bem, antes de falarmos sobre algumas doutrinas ensinadas pelo apóstolo Paulo, entendo ser necessário falar um pouquinho sobre as qualidades do doutrinador Paulo. Afinal, o que fez de Paulo esse doutrinador, este ensinador, este mestre da palavra do Senhor? Primeiro, ele foi um homem chamado por Deus. Pastor, o que é isso? Paulo tinha a chamada para o ministério de mestre. Paulo tinha a chamada para o ministério de doutrinador. Então vamos lá. 1 de Timóteo 2,7 diz assim: para isto fui designado pregador, apóstolo, digo a verdade, não minto, mestre dos gentios. Aí diz, na fé e na verdade. Então, primeiro, Paulo entendia que o ministério que ele recebeu era um ministério apostólico, que de uma maneira geral era um grande resumo dos demais ministérios. Até quem diga que o ministério apostólico tem um pouquinho do ministério evangelista, tem o ministério de mestre, tem o ministério de profeta e de pastor. Então Paulo, mesmo sendo um grande líder, ele nunca fundou uma convenção, ele nunca fundou o ministério paulino. Ele entendia que Deus o havia chamado para o ministério apostólico, e o apóstolo era um missionário, era um desbravador, é aquele que levava a mensagem do Evangelho. E Paulo muitas das vezes dizia que o seu desejo era levar o Evangelho aonde ele ainda não havia chegado, porque se já havia chegado, para que ficar tumultuando? Vamos levá-lo ainda no lugar que ainda não chegou. Paulo também, pregador, e é interessante que quando falamos aí sobre pregador, podemos observar as pregações que temos em Atos dos Apóstolos. E basicamente as pregações que Paulo assim ministrava eram pregações bíblicas, pregações cristocêntricas e pregações cheias da unção do Espírito Santo. É uma tríplice característica das pregações que temos em Atos dos Apóstolos. Agora, Paulo como mestre. Bem, eu quero que a minha irmã coloque ali para nós o primeiro, ok? Vamos aqui fazer, eu fiz uma pequena reflexão entre o ser mestre e o ser teólogo, porque há uma distinção. Vamos pensar aqui, vamos lá. Teólogo não é mestre, mas mestre é teólogo. Mas por que é isso? Daqui a pouco você vai entender melhor. Mas ali, mestre é teólogo, porque se você for ensinar a Bíblia, você precisa conhecer os princípios fundamentais da teologia. Então, tem teólogo que não é mestre, mas todo mestre é teólogo, porque ele conhece os princípios fundamentais da teologia. Segundo, teólogo pode ser liberal, é por isso que teólogo não é mestre. Teólogo pode ser liberal na sua teologia, mas o mestre é fiel a Deus e a sua palavra.
Vamos lá, teólogo é profissional, mas mestre é servo. Teólogo defende seus posicionamentos históricos e teológicos, mas o mestre a sã doutrina. Teólogo diz, segundo o pensador, segundo o teólogo, ou a minha linha de interpretação. Esse é o teólogo. Mas o mestre, as sagradas escrituras diz. Está vendo a diferença? Vamos lá. Teólogo pode se tornar um fariseu com grande conhecimento, mas sem vida com Deus. Mas o mestre segue o modelo de vida de Cristo. Teólogo é seco, mas o mestre tem unção. Teólogo é um pensador livre, mas o mestre, a sua mente é de Cristo. Então Paulo, quando ele se intitula, ele se chama de mestre. Ele sabia muito bem que ele tinha esta chamada da parte do Senhor. Vamos lá, obrigado, meu irmão. Bem, Paulo era um estudioso. Quando abrimos a nossa Bíblia na Epístola aos Gálatas, no capítulo de número 1, a partir do seu versículo 11 até o 19, aí eu vou fazer um resumo. Os irmãos logo observarão que Paulo deixa claro que o evangelho que ele pregava ou que ele ensinava, ele não havia recebido e nem aprendido de algum homem. O mesmo Paulo deixa claro que ele havia recebido da parte do Senhor Jesus Cristo. Depois, ainda em Gálatas, Paulo deixa muito claro que ele passa 3 anos no deserto da Arábia, reformulando a sua teologia, podemos assim dizer. E depois desses 3 anos, ele vai a Jerusalém para ouvir os apóstolos que haviam convivido diretamente com o Senhor. Então observe, este homem que aceita o Senhor, indo a Damasco, entra em Damasco, ali recebe do Senhor a chamado revestimento do Espírito Santo, começa também a pregar. Ele não se descuidou de um preparo adequado para o seu ministério. O que ele fez? Ele foi estudar. Então fica claro que no início do seu ministério, esse homem se empenha a estudar de uma maneira mais aprofundada o Evangelho, já por aquilo que ele havia recebido do Senhor, mas também foi ouvir aqueles que conheceram diretamente o Senhor e a doutrina do Senhor, e vive uma vida de constante ensino, tanto que ao chegarmos lá em 2 a Timóteo, no capítulo de número 4, 2 a Timóteo, no seu capítulo de número 4 e versículo de número 13, ele diz o seguinte: quando vires, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Isso deixa claro que Paulo tinha chamada, mas Paulo se preparou para a chamada. Paulo era estudioso, não adianta uma chamada, é necessário também que haja o que, irmãos? Uma preparação para a chamada. Então, isso é um princípio fundamental para que nós possamos entender. Segundo, irmão, vamos continuar. Paulo era verdadeiro. 2 de Coríntios, no
no seu capítulo de número 2 e no seu versículo de número 17. 2 de Coríntios 2,17 diz assim: nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus, mas falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Então Paulo era um homem que zelava pela verdade, tanto que ele fala de sinceridade, fala de transparência, ou seja, Paulo é um doutrinador porque ele zelava pela verdade, ele zelava na transparência das verdades do Santo Evangelho. A quarta característica é que Paulo era um homem zeloso. Leia comigo aí Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 20, e vamos ler os versículos 28 ao 31. Olha o zelo de Paulo aqui. Atos 20, versículo 28. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrai-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar-vos com lágrimas a cada um de vós. Observe o zelo que Paulo tinha, observe a orientação que ele dá àqueles que lideravam a igreja. Veja que ele fala que há 2 caminhos de um falso ensino. Primeiro, o falso ensino pode vir de fora, mas o falso ensino pode surgir dentro da igreja. Aí ele fala para quem lidera: vigia. Ele fala: filho, não dá nem piscada, fica atento, bem lúcido, bem vigilante. Ou seja, ele deixa claro o seu zelo, e ele procura transmitir esse zelo para aqueles que teriam a incumbência de continuar a apacentar e cuidar da igreja do Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que é um ensinador ou um doutrinador, ele precisa ter zelo pela palavra e zelo também pelo rebanho do Senhor Jesus Cristo. Vamos observar também que Paulo era um homem convicto da sua fé. Na primeira carta aos irmãos em Corinto, 1 aos Coríntios, logo no seu capítulo de número 2, e no seu versículo, ou capítulo 4, versículos 1 e 2, diz assim: agora, assim pois, que os homens vos considerem como ministros de Cristo e dependentes dos mistérios de Deus. Ora, além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache o que, irmãos? Observe que Paulo deixa claro que uma característica daquele que ensina, daquele que é o doutrinador, ele tem que estar convicto da sua fé e ser fiel. Observe que Paulo fala que Deus requer do dispenseiro que ele seja fiel. Dispenseiro é o que tem a chave da dispensa. Dispenseiro era o que recebia a ordem do chefe da família para pegar os alimentos que serviriam de
alimentação para a família. Então quem pegava era ele. Detalhe, ele estava proibido de mudar o cardápio. O cardápio deveria de ser mantido. Então isso é um princípio também para nós. Ser fiel é o que Deus quer falar à igreja, o Senhor falará. Afinal, sou apenas dispenseiro. Eu vou à dispensa de Deus, pego o que Deus quer para a alimentação do seu povo e eu transfiro, e o povo ali sairá alimentado com a palavra de Deus, porque o dispenseiro ele foi o que? Fiel. Então se faz necessário. Paulo era esse homem convicto. Outro aspecto, e estamos aí no 6º ponto, Paulo era um pesquisador. Quando chegamos aqui em Atos, no capítulo 17, a partir do seu versículo de número 23 até o 31, Paulo agora entra onde? Paulo agora entra em Atenas. E é interessante que Paulo, ao andar por Atenas, ele se depara diante do altar ao Deus desconhecido. E observe, irmão, que ele usa aquele altar como um ponto para começar a sua célebre ministração. Aqui nós aprendemos primeiro que Paulo conhecia de história. Por quê, pastor? Porque 6 séculos antes de Paulo chegar em Atenas, houve uma pestilência que varria tanto a homens como a animais. E os gregos recorreram a todos os seus deuses, e nenhum deles puderam dar jeito àquilo. É quando os gregos recorrem a um sábio da ilha de Creta, por nome Epimenides. E Epimenides diz o seguinte: vocês vão pegar ovelhas e vão libertá-las na planície de Marte. E as ovelhas que deitarem, talvez de pastarem, sacrifica-as, porque será o sinal que um Deus desconhecido tem recebido como sacrifício. E assim eles fizeram, e depois de um tempo se extinguiu aquela pestilência. É aí que Paulo fala: esse Deus que vós não conheceis é o Deus que vos fala. Paulo conhecia a história. Paulo falou há 6 séculos atrás: o Deus que eu prego se manifestou nessa terra e vocês não sabiam. Depois Paulo dá também uma aula de conhecimento de poetas gregos, quando Paulo vai falar: e como diz um dos vossos sábios, nele vivemos, nos movemos e existimos. Isso é Epimenides. Paulo estava dando uma aula. E o Areópago para nós talvez hoje seria a Academia Brasileira de Letras. E no Areópago, Paulo pega as 5 principais doutrinas gregas e aniquila com elas. Era um homem talhado e preparado para aquilo. O certo biógrafo sobre a vida de Paulo diz o seguinte: se Deus desejasse ganhar o mundo dos filósofos, precisava de um filósofo. E Paulo foi esse homem forjado por Deus. Então, meu irmão, Paulo era um pesquisador. Paulo sabia o que estava falando e conhecia também o público que ele estava falando. Bem, outra qualidade de Paulo como doutrinador: Paulo era conhecedor das Escrituras Sagradas. Veja, quando chegamos aqui em 1 de Coríntios 10, Paulo, com uma maestria, ele faz um resumo do povo no deserto. Paulo vai falar sobre a rocha que sai
saiu a água, vai falar sobre a nuvem, vai falar sobre o maná que desceu, depois ele vai falar sobre os 5 pecados da nação do deserto. Então, às vezes, Paulo entendia ser necessário fazer por completo a citação de um texto, ou às vezes ele só sugava a essência do texto e aplicava aquela verdade. E nesse caso, ele mostrou quanto ele conhecia a história de Israel. Quando o irmão chega aqui em 1 Coríntios 15, olha como ele conhecia as Escrituras. 1 Coríntios 15, 1 diz: ora, irmãos, desejo lembrar-vos o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebeste e no qual permaneceste, pelo qual também sois salvos, se o retém tal como vou anunciei. Se não é que credes em vão. Agora olha só: pois primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia segundo as Escrituras. Paulo está fundamentando, irmão, eu conheço a história do cristianismo, e segundo as Escrituras, Jesus não morre como mártir, Jesus morre como sacrifício pelos nossos pecados. Esse que morreu é aquele mesmo, Paulo coloca aqui, ó, que foi sepultado, confirmando que ele morreu, que ele não tirou uma soneca, que ele não desmaiou, ele estava morto, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. Então Paulo é um homem que conhecia as Escrituras sagradas. Então em 1 Coríntios ele faz uma reflexão no antigo, assim podemos dizer, bem que na época não existia. E aí agora ele faz uma reflexão no que nós chamamos de Novo Testamento, em 1 Coríntios 15. Então, todo aquele que entende ter a chamada para o ministério do ensino tem que conhecer a Bíblia. Não escute isso, tem que comer Bíblia. Porque tem gente que lê uma vez a Bíblia e acha que já leu bastante, acabou. Eu estou indo para a minha 28ª leitura bíblica. Esse ano eu já concluí uma Bíblia. Esse ano eu já li o Novo Testamento todo. Hoje eu terminei Levítico e abri Números. Estou lendo uma Bíblia, a Bíblia arqueológica da editora Vida. Então eu leio o conteúdo bíblico e o conteúdo apresentado na Bíblia de estudo. Irmão, se você ensina, se você prega, se você é obreiro, Bíblia é um livro que você nunca pode deixar de ler. Não tem livro melhor do que a Bíblia. E talvez esse seja o nosso problema. Tem pessoas que conhecem mais sobre a Bíblia do que a própria Bíblia. E nenhum ensinador pode cometer esse erro. O certo é conhecer sobre a Bíblia, mas conhecer a própria Bíblia. Aí sim, vamos fundir informações e elas serão edificantes para aqueles que nos ouvem. Mas vamos continuar. Veja, 8º ponto: Paulo era íntegro e reverente com a doutrina. Vamos aqui, Tito 2,7. Epístola a Tito 2,7. Diz aí: em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra integridade e reverência. Interessante que é uma exortação ou uma palavra direta a Tito. Isso daqui não era para algum grupo dentro da igreja,
é para aquele que estava liderando. Aí Paulo diz: filho, primeiro, faça o seguinte, se torne exemplo, modelo de boas obras. Segundo, em relação à doutrina, seja íntegro. Tenha integridade, tenha interesse, não viva de dualidade. O que está na Bíblia ensina, eu não quero usar 2 pontos para ela. O que está nela, está dito, ensine o que tem que ser ensinado. Então, seja íntegro e aplique ela com integridade, com inteireza. Não mutile a Bíblia. E aí ele vai falar reverência diante da doutrina. Todo respeito é pouco. Todo reconhecimento do seu valor é pouco. Então, somente um homem que tem essa postura pode cobrar de outro. Somente um homem que tem essa postura pode dizer a outros: quer ser feliz? Siga isso. Porque na verdade o evangelho não tem receita, tem princípio. Receita é de bolo, né? Princípios são inalteráveis. Então, siga os princípios. Então, Paulo, como um ensinador, ele fala: seja íntegro e reverente. Romanos 2,16, vamos lá. Romanos 2,16. Está aqui, ó. Isto sucederá no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por meio de Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. O que aprendemos aqui? Uma outra qualidade, uma nona qualidade de Paulo, que é a sua identificação com o evangelho. Veja, Paulo sabe que o evangelho é de Deus. Paulo sabe que o evangelho é de Cristo. Mas aqui ele fala, segundo o meu evangelho. Não é que Paulo pregava um evangelho diferente do que era pregado. Não, é que Paulo entendia que primeiro para pregar tem que viver. O evangelho é meu, porque eu não só prego, eu vivo. O evangelho está entranhado em mim. Eu vivo o evangelho. Só uma pessoa que consegue viver o evangelho consegue pregar o evangelho como ele é. Quem adultera o evangelho é porque nunca viveu o evangelho. Porque aquele que vive o evangelho, ele prega o evangelho. Então Paulo diz, ó, ele também é meu. Porque ele faz parte de mim, ele é um pouco de mim, eu me dou por esse evangelho, eu me entrego por esse evangelho, estou pronto, como às vezes ele falava, a morrer por esse evangelho, não só pregar, não só ensinar, mas a morrer também por esse evangelho. Então o evangelho também era dele. Então o ensinador é aquele que antes de aplicar ao povo, ele aplica a ele. Antes de sair dos seus lábios para transformar vidas, primeiro transformou a vida dele. Aí o evangelho tem eficácia, né? Infelizmente, às vezes tem faltado alguns níveis de autoridade. Por quê? Primeiro, quem prega e quem ensina precisa ter autoridade de conhecimento. O que é isso? Ele sabe o que ensina, ele domina o assunto, ele não é papagaio, ele não fala o que os outros falam para ele, não, ele não é maritaca que vive gritando, ele sabe o que ele está falando, ele tem autoridade de conhecimento.
autoridade moral, ele vive para pregar, ele não prega para viver. Ele primeiro vive a palavra, então ele tem autoridade moral, ninguém aponta o dedo. E terceira, autoridade espiritual, ele tem vida com Deus. Você sente que é uma pessoa que ora, uma pessoa que busca Deus, uma pessoa que tem comunhão com Deus. Então essas autoridades fazem de um pregador e de um ensinador um homem que tem a graça de Deus sobre a sua vida. E Paulo experimentava isso, quando ele diz no meu evangelho que ele tinha autoridade de conhecimento, autoridade moral e autoridade espiritual. Segunda de Timóteo, vamos aí para a décima qualidade. Segunda de Timóteo, capítulo 2, 1 e 2. Paulo era formador de discípulos para o reino, não para si. Tem gente que quer formar para si adeptos. Paulo formava para o reino. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. E o que de mim, através de muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Mais uma orientação que Paulo dá: vem cá, meu filho, você aprendeu comigo, não aprendeu? Agora transfira isso, passe isso. A cultura do evangelho não vai morrer em você, tem que atingir gerações. Então, chegou na minha geração, eu passei para a sua geração. Agora escolhe homens fiéis, passe a esses homens, e vai haver uma cadeia, e esse evangelho chegou até mim, chegou até você. É por isso que nessa noite nós estamos aqui, porque o evangelho chegou até mim, chegou a você. E se Jesus não vir, vamos passar para a próxima geração. E se ele não vir na outra geração, vai passar. Certo que ele vai vir em uma geração. Não sabemos se é essa, mas se ele vir, vamos cumprir a nossa responsabilidade de transmissão da palavra do Senhor. Ou seja, você vai confiando às gerações a palavra do Senhor. Amém? Tito 2:1. Epístola a Tito 2:1 diz aí: tu, porém, fala o que convém à doutrina. O que é um doutrinador? O doutrinador vai falar o que convém à doutrina. Ele vai falar o que? A palavra de Deus é a palavra. Ele não tem que ficar transitando ideias de linhas. Bem que no campo teológico é interessante, às vezes, você fazer referência a alguém que também pensou talvez a mesma coisa que você pensou, em outras palavras, tudo bem. Só que o doutrinador, ele vai passar o que convém à doutrina. O que é o ensino básico, fundamental, a palavra de Deus. Então isso é uma característica muito importante. Por isso que o que fez de Paulo uma autoridade em sua época e que marcou toda a história do cristianismo como um doutrinador é que Paulo seguia qualidades que o tornou um doutrinador, um mestre da palavra do Senhor. Eu quero acrescentar mais um que não está aqui na apostila, mas eu quero acrescentá-lo. Vamos aqui à primeira de Timóteo. 1 de Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e 2. 1 de Timóteo 3, 1 e 2, que diz assim: fiel é esta palavra, se alguém aspira ao episcopado,
excelente obra deseja. Agora, é necessário. Aí Paulo coloca um monte, aqui ele termina, apto para ensinar. É interessante que Paulo vai deixar aqui o seguinte: filho, você tem desejo? Tem um fogo que está queimando dentro de você? Você se sente com uma aptidão para aquilo? Aí Paulo diz: se alguém aspira, se alguém deseja, tem alguma coisa errada em desejar? Não. Só que Paulo já inicia o versículo 2, e se você for ler no versículo 7, ele repete a palavra é necessário. Paulo diz: filho, você deseja, não deseja? Não está pegando fogo no teu coração? Tá, mas é necessário. Aí Paulo começa a dizer: filho, não é só desejo, você precisa preencher requisitos. Não é só falar que tem vontade, porque a vontade dá e passa. Você tem que ter requisito. E Paulo fala assim: filho, é necessário. E no final ele fala: você tem que ser capaz, ter habilidade para ensinar. E isso foi uma marca de Paulo. Paulo não só desejava, Paulo também procurou preencher os requisitos. Então aquele que deseja servir ao Senhor também precisa aprender a preencher os requisitos. E se você quer ensinar, Paulo diz: filho, você tem que ser hábil, capaz, tem que ter habilidade. E não é só ter conhecimento, que tem gente que tem muito conhecimento, mas não tem habilidade de transferência. Tem que ter essa habilidade. Então, o que fez de Paulo esse doutrinador, este ensinador, este marco do cristianismo, no aspecto do ensino, são essas características. Minha filha, coloca ali para vermos mais para já prepararmos a nossa entrada para o segundo tópico. Pode colocar o segundo. Veja, aqui nós fizemos aqui uma pequena abordagem, e me permitem dizer que isso aqui não é completo, tá? É só uma pequena abordagem. Mas vamos lá: soteriologia, doutrina da salvação, podemos ver em Romanos, podemos ver em Gálatas, podemos ver na epístola do nosso irmão Tiago, na primeira e segunda de João e na epístola aos Hebreus. A cristologia, ou a doutrina acerca de Cristo, podemos observá-la em Efésios, na epístola aos Filipenses, aos Colossenses e na obra maravilhosa de Hebreus. Veja, não estamos aqui sendo sucintos, só estamos fazendo uma pequena abordagem. Eclesiologia, ou seja, assuntos referentes à igreja, 1 e 2 de Coríntios, 1 e 2 de Timóteo e Tito. Tá certo? E ali, 1 e 2 de Timóteo e Tito, também poderia entrar no aspecto também do exercício pastoral. Escatologia, 1 e 2 aos Tessalonicenses, 1 e 2 Pedro, Judas e 1 de Coríntios. E nota pessoal, ou seja, epístolas com um tom pessoal, Filemão, 2 e 3 de João. Certo? Vamos para o próximo, minha jovem. Pode pôr aí. Veja, época das cartas paulinas, ou seja, as cartas paulinas entram nos períodos de vida do apóstolo. Vamos lá. Durante as viagens missionárias, aquelas lá tão conhecidas de Atos, né? Estudiosos
primeira viagem missionária, segunda viagem missionária, terceira viagem missionária. Não é isso, irmão? Primeira prisão de Paulo, que vai a Roma. Então temos ali, epístolas como a de Gálatas, primeira e segunda aos Tessalonicenses, primeira e segunda aos Coríntios e a epístola aos Romanos. Ok, irmãos? E aí aquele eterno debate hoje: qual é a primeira epístola escrita por Paulo? Alguns falam Gálatas e outras primeira e segunda aos Tessalonicenses, mas a essência é que foram epístolas que, quando Paulo escreveu, ele gozava de liberdade ministerial. Vamos aqui, irmão, durante a primeira prisão em Roma, que tem os irmãos que confundem a primeira prisão de Paulo em Roma com o período que ele foi decapitado. Não tem nada a ver, ok? Essas epístolas são escritas na primeira prisão dele, lá para a virada do ano 60. E aí, epístola aos Efésios, aos Colossenses, a Filemon, aos Filipenses. São epístolas que ele escreve entre o ano 60 a 62. E nesse período ele está preso em Roma, em uma casa alugada por ele, sendo vigiado por soldado romano. É o fechar de Atos 28 e acabou. Depois desse período que ele fica lá, entre o ano 60 a 62, Paulo é solto. E lá para a virada do ano 63, ele vai escrever a primeira epístola a Timóteo e a epístola a Tito. Então já são epístolas pós a prisão em Roma, pós a primeira prisão de Paulo em Roma. E aí Paulo direciona Timóteo para liderar a igreja em Éfeso, e Tito foi enviado para liderar as igrejas em Creta, certo? E aí ele direciona epístolas para eles. Lá para a virada do ano 65, chegando para o 66, Paulo é preso, certo? E aí ele vai escrever a sua última epístola, considerada o testamento final do apóstolo, que é a segunda epístola a Timóteo. Então as obras de Paulo mostram também as fases do seu ministério. É um pouco do derramar da sua alma. Por isso, irmãos, que quando a gente lê as epístolas de Paulo, e isso é muita graça de Deus, a gente sabe que é a palavra de Deus, mas também é o derramar da vida de um homem de Deus. Então nela nós aprendemos o quanto Deus pode inspirar um homem para falar dele a homens, mas o quanto uma vida dedicada ao Evangelho Deus honra. Deus honra uma vida de um homem dedicado a ele. Talvez o mundo não, mas Deus honra. Amém, irmãos? Então essas são as epístolas nos períodos de vida de Paulo. Próxima aí, minha filha, essa última aí. Ok, a ordem das epístolas paulinas. No Novo Testamento, a ordem das epístolas paulinas escritas às igrejas, porque nós temos duas formas de epístolas: as que são escritas às igrejas e aquelas que são direcionadas a pessoas ou particulares. Vamos lá. Aqui, no Novo Testamento, a ordem das epístolas paulinas escritas às igrejas segue o critério da maior epístola para a menor epístola. Não segue uma ordem cronológica, mas seguem essa ordem. Porque se fosse por ordem cronológica, seria Gálatas, depois primeira e segunda aos Tessalonicenses, depois entraria primeira e
Coríntios embora. Mas a ordem segue da maior para a menor. Então Romanos é a maior obra de Paulo. Mesmo que tenha os mesmos capítulos de 1 de Coríntios, não se mede se um livro é maior ou menor, no caso bíblico, por capítulo, mas por versículo. E nesse caso aqui, Romanos é a maior, e a última carta escrita a uma igreja, e é a menor delas, é 2 aos Tessalonicenses. Aí, o mesmo critério ocorre para as epístolas pessoais. Então, qual é a maior epístola escrita por Paulo destinada a uma pessoa? 1 de Timóteo. E a menor? Filemão. Então, essa é a ordem só para que a gente possa entendê-las. Amém, irmão? Então, segue-se esse critério, ok? Segue-se esse critério. Bem, irmãos, vamos dar uma paradinha. Convido os irmãos, daqui a alguns minutos estaremos retornando com a graça do Senhor. E aí continuaremos a falar sobre algumas doutrinas ensinadas pelo apóstolo Paulo. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Como o pastor fala, né? Arroz e feijão, o mocotó das não é bom, né? Mas o arroz e feijão é sustento, né? Irmãos, estamos sendo muito bem alimentados. Pastor, eu tenho que falar desde o primeiro dia, essa apostila está muito rica, irmãos. O material que contém nessa apostila, olha, é precioso para levar para toda a sua vida. Todos estão recebendo isso para glorificar o Senhor? Irmãos, acredite a Deus, irmãos. Palavras poderosas, né? Nós vimos, pastor Cláudio, que é uma profundidade, né? Que cada palestrante se dedicou a pesquisar, né? O seu tema com profundidade e transmitir para nós. Estou muito feliz e alegre com o pastor Ricardo. O irmão Michele hoje ainda canta, tá bom? Irmãos, vamos para aquele intervalozinho de 10 a 15 minutinhos, tá bom? Visita a cantina, visita o stand da CPD e não perca o seu crachá. Quem pode dar uma amém aí? Não é? Mas, já vou adiantando, pessoa presente e o crachá presente, ok? Vamos ao intervalo, 10 a 15 minutinhos, estaremos de volta em nome de Jesus. Obrigado, irmãos.
Eu não dou